A conversa de hoje é para a gente entender de uma vez por todas a necessidade de mudar uma gestão voltada para projetos para uma gestão voltada para resultados. Numa fala de um CEO de uma empresa, ele disse que 70% das metas que essa empresa tem estão vinculadas a datas ou prazos. Ou seja, lá no planejamento deles, o que aparece é: precisamos entregar um projeto até dezembro de 25, por exemplo. Precisamos realizar as ações da campanha até janeiro de 2026. É, e o foco em datas, ele promove uma cultura de entrega de projetos e não um foco em geração de valor. É a partir daqui que a gente precisa começar a entender que no desenvolvimento de quais são os pontos estratégicos, quais são os nossos objetivos, é que se começa a estrutura de o que é que vai ser feito na execução, na operação. Então, se você traz um, um ponto de objetivo, né? Algo mais vinculado a datas, é essa cultura que você traz para sua empresa, é nela que os funcionários vão se prender. E uma cultura voltada para datas não promove na companhia uma visão de quais que são os investimentos que estão dando certo, quais que são as apostas ou hipóteses que a empresa tem que estão chegando no lugar que precisa. Então, um olhar míope sobre os investimentos vem quando a gente olha para projetos e as entregas do projeto, mas que a gente não olha o que essas entregas trouxeram de valor. É aqui que a gente prejudica uma visão também sobre quais são as inovações que a gente precisa fazer. Porque se a equipe está muito pautada em entregar sobre datas, quais são os prazos que ele tem, ele não vai olhar para se o que ele está entregando é efetivo ou se realmente a gente consegue solucionar aqueles problemas, aqueles desafios com aquela entrega, né? É, é engraçado também olhar que quando a gente fala sobre uma metodologia ágil de planejamento, que nesse caso aqui é o OKR, ela se propõe a olhar para objetivos e resultados chaves, né? Pelo próprio nome, Objectives and Key Results. Só que até empresas que se dizem ou se colocam como uma referência na maturidade de OKRs, muitas vezes têm uma visão deturpada de o que é um KR. O KR precisa trazer um direcionamento de ação, precisa trazer o que é que a gente vai fazer para atingir um indicador. Mas é para atingir um indicador, não é para fazer aquela ação. E quando eu falo sobre que ele precisa trazer uma visão de ação, é muito mais sobre falar o que a gente vai acompanhar aquele indicador, o que é pressuposto que precisa ser feito naquele indicador. Então, existem indicadores que eles precisam aumentar. Então, quando eu falo sobre esse ponto de ação, é aumentar em X% aquele indicador-chave. Ou alguns olham para a necessidade de diminuir o indicador. Então, trazer a comunicação de que o que é esperado para aquele indicador é que ele diminua. E aí é que aparece a primeira vez a diferença e a dúvida entre qual que é a diferença entre KPI e o KR, né? Então, KPI, Key Performance Indicator, e o KR, Key Result, né? Os dois estão falando aí sobre um resultado-chave e o outro indicador de performance-chave. A diferença de um para o outro, dentro do que a gente entende aqui, é que o KR nada mais é do que um anúncio do que você quer fazer com o KPI. Então, quando você traz ali dentro aumentar em X% atividades, você está dizendo que o que você vai prezar ao seu time a fazer é que ele aumente a quantidade de atividades feitas. É diferente de você trazer um indicador de resultado que o que você vai medir e vai entender se está fazendo sentido é o quanto de valor é gerado pelas entregas. E aí a gente não deixa a entrega solta, tá, gente? A ideia é que exista uma árvore de valor para todo esse processo, onde a gente olha para os objetivos, que são os pontos qualitativos onde a gente quer atingir, para os resultados chaves, onde a gente tem uma visão de o que é que a gente vai medir para saber se estamos chegando no objetivo. Existe o nível do KPI, que é o indicador que vai ser acompanhado no KR, e lá no final dessa árvore a gente conecta quais são as iniciativas, os projetos, as ações a serem executadas que vão garantir o atingimento. Então, não é dizer que a gente não vai fazer projeto, porque aqui o grande foco não é
não existir projeto, e sim não gerir uma empresa a partir dos projetos, ou pelo menos não a partir dos prazos de entrega que tem para esses projetos. O que o projeto precisa trazer é o que ele gera de valor. Um projeto, e aí é interessante falar que no planejamento a gente olha normalmente para pessoas colocando, precisamos implementar um projeto para automatizar determinado processo. Isso é ação, gente, é o que vai ser feito para acompanhar. Talvez o que a gente possa trazer como KR aqui seria o ganho na automação desse processo, né? Se é um ganho, por exemplo, de eficiência, então é trazer um aumento de eficiência. E aí um ponto que é bem importante, já falei em outro vídeo, o entendimento do que é eficiência nesse contexto vem da própria organização. Muitas vezes a gente se perde no contexto de que a gente precisa ter o que é eficiência para o todo, mas não, a gente pode identificar o que é eficiência para aquela empresa, para aquele time e definir o indicador a partir do que é o nosso conceito de eficiência. Então, estou trazendo tudo isso e queria fazer um vínculo com o que eu falei no último vídeo. No último vídeo eu falei o quanto eu aprendi no período que eu tive essa transformação corporal, onde eu diminuí bastante de peso e aumentei bastante minha massa muscular. E eu consigo fazer um paralelo a essas empresas que olham para o resultado como, na verdade, projetos, sendo algumas pessoas que tendem a não malhar perna, por exemplo. Perna é algo que é difícil de crescer. O músculo da perna, o quadríceps, a posterior, panturrilha, né? Se você não tem uma panturrilha boa para você criar, demanda tempo. Mas, por outro lado, acontece que as pessoas que treinam normalmente não gostam de malhar perna porque demora, porque dói. Mas como você vai definir pernas, como as pessoas vão ter pernas mais fortes se a gente não treinar? E aí eu queria fazer um paralelo aqui a um olhar para a gestão, olhando para projetos e olhando para resultados, quando o olhar para projetos é muito fácil, é muito tranquilo, você consegue entregar um valor camuflado, que é entrega no prazo, é muito mais fácil você querer fazer um treino de ombro, porque o ombro normalmente, né, ressalta tanto homem quanto mulher, o ombro é o que realmente sai mais rápido. Então, nesse contexto aqui, eu consigo fazer um paralelo muito claro a você malhar ombro, braço, a você continuar gerindo o seu time a partir de projetos. Enquanto você, que realmente quer crescer, entende da necessidade de que tem de malhar perna, até porque a perna, por ser um músculo maior, ela também traz para o corpo é, injeções aí de substância que o próprio corpo produz, por ela ser um músculo grande. E é assim que acontece também com o olhar sobre resultados. Ali, muitas vezes, você vai sentir aquela dor de olhar para os resultados, aquela grande energia que precisa ser gasta no treino desse músculo dos resultados, mas que no final do dia, quando você olha para o resultado, quando você faz a gestão para o resultado, esse olhar traz uma evolução sistêmica no seu processo, porque não é apenas aquele resultado que você está acompanhando que vai evoluir. Quando o mindset, quando a mentalidade de cultura de resultados começar a aparecer na empresa, é que você vai conseguir entender que talvez existam até outros indicadores chaves que podem ser medidos de forma estratégica, mas que nunca passaram porque simplesmente vocês não olharam para o resultado, sempre estavam vinculados a olhar para prazos e datas. A dica aqui principal, pessoal, é malhe pernas, mas além de malhar pernas também, construam gestão que olhem para uma cultura de resultado e não uma cultura de projetos, senão a gente vai terminar com pessoas aí com grandes massas musculares no tronco e nas pernas vamos continuar com pessoas com pernas finas. E isso é o que acontece quando a gente olha para gestores que olham para projetos. Vamos ter muitas visibilidades do que é feito, mas pouca visibilidade do resultado. E posso te dar certeza aqui, quando você malha a perna, assim como você gere por resultados, os resultados são vistos e são elogiados. Se você gostou desse vídeo, clique embaixo, segue o canal, compartilha e curte para mais vídeos como esse.